fiz a primeira aula, depois ele começou a treinar eu pra lutar. E em cerca de um mês eu fiz minha primeira luta no Brasil. E aí eu ganhei a luta, ganhei os 3 rounds. E aí na hora que a gente saiu do ringue, a gente foi lá no Instagram e colocamos lá no meu nome, né? King of Fire. Eu quero ir além, sabe, do que eu posso. Aí eu falo, não, eu não posso ficar fraca, eu tenho que ficar forte. Eu lembro de tudo porque antes, lá no passado, no Brasil, eu já passei muitas coisas ruins. Muitas coisas ruins. E eu não quero voltar pra isso. No RWS eu consigo mais jogar a minha loucura, a minha força. Eu consigo mais. Vai que vai, entendeu? Bem-vindos ao Rush Mindset, sou Cássia Ribeiro e no episódio de hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma lutadora brasileira de Caraguatatuba, São Paulo, que vem fazendo e construindo uma carreira impressionante na Tailândia. Em pouco tempo já chegou em palcos do Muay Thai tão importantes como o Lumpini e o Rajadamnern, conquistou o LWC Super Champion 2025 e o primeiro lugar no Power Ranking do RWS em 2024. Impressionante. Também algo que a gente admira muito é que mostra uma mentalidade implacável para enfrentar desafios, lutar com frequência e seguir evoluindo. Muito obrigada pelo seu tempo e por estar aqui, Dudinha. Obrigada. Obrigada a você. Para mim é uma honra estar participando dessa entrevista. E é um prazer conhecer você, né? Obrigada. Então, quero começar, né? Bom, seu apelido é a Rainha de Fogo, Queen of Fire, Sim, sim. adoro, né? Mas quero começar pelo início. Como foi antes da Rainha de Fogo? Quem era a Dudinha antes de tudo isso? E em São Paulo, Caraguatatuba, antes do Muay Thai, como era a sua vida? Vamos lá. Minha vida antes do Muay Thai era uma vida comum, normal, né? A gente fala normal porque a minha vida hoje em dia é uma loucura, né? Viver do Muay Thai é uma loucura. Uma loucura boa, claro. Mas antes do Muay Thai, eu vivia normal, trabalhava normal e também eu jogava futebol, outro tipo de esporte, nada a ver com Muay Thai. E eu comecei no Muay Thai, se eu não me engano, 18 anos, fazendo 19 anos. Comecei tarde. Agora eu tô completando, acho que 3 anos e meio de Muay Thai, é muito pouco tempo. Mas antes disso tudo, eu era conhecida como Duda normal. Ninguém me conhecia, ninguém imaginava que eu ia entrar para esse ramo da luta. E fiquei, quando eu comecei, iniciei lá com meus 18, 19 anos, treinei, acho que, se eu não me engano, um ano no Brasil. E aí depois a gente decidiu vir para Tailândia. Até então, cheguei aqui na Tailândia como ninguém, normal ainda, ninguém me conhecia. Mas depois que eu lutei no Raja da Mary, no RWS, que surgiu esse King of Fire, esse nome, porque eu já estourei lá, né, no RWS, já comecei a derrubar as meninas e a gente colocou esse nome aí. É uma Bom, história resumida, né, para você entender. E sim. aí a gente criou esse nome e eu tô aqui até hoje. Agora eu sou muito conhecida aqui na Tailândia, em outros países também, fora daqui, e no Brasil. Agora a gente estourou. Incrível, adoro isso. Então, como foi que começou então no Muay Thai? Eu acho que vi em um post que foi pela uma entrevista, né? Que foi uma aula teste que você fez no Muay Thai. Foi assim que você começou no Foi, Muay Thai? foi. Sim, sim. Sim? Eu tava andando assim eu tava indo passear com a minha namorada e alguns amigos, eu acho, se eu não me engano. E aí eu vi uma academia de Muay Thai, só que tipo, uma academia de Muay Thai de verdade. As pessoas fazendo sparring, treinando pra lutar. E aí eu fiquei, tipo assim, eu fiquei impressionada. Eu falei, eu quero fazer. E aí eu fui, cheguei em casa, encontrei o Instagram da academia Sim. e aí falei, como que fica para eu treinar aí? Qual o valor? E aí o professor, que é o meu treinador hoje em dia, falou para mim o valor, que na época eu acho que era R$ 100 por mês para fazer aula comercial, que é com os meninos e etc. E aí eu fiz a primeira aula experimental. E aí meu treinador falou assim, você quer lutar ou você quer treinar normalmente? Por treinar, por saúde. Aí eu falei assim, ó, eu quero ter visto um potencial em mim e falou, nossa, essa menina
Eu acho que ela daria uma ótima lutadora. E dito e feito, eu fiz a primeira aula, depois ele começou a treinar eu para lutar. E em cerca de um mês, eu fiz minha primeira luta no Brasil. Que Em um rápido. mês. E aí nunca mais parei. Uau. Muito rápido. Foi rapidíssimo, Nunca então. mais parei. E se eu não me engano, as minhas três primeiras lutas, eu ainda ganhei as três primeiras lutas. É Muito incrível, rápido. né? Normalmente, às vezes, a primeira luta, normalmente Sim, as sim. pessoas não ganham, né? Porque está começando a se adaptar, né? Sim, Incrível. exatamente. Uau. E é o normal, né? Uhum. Mas então você já praticou, você fez futebol, mas também capoeira, você tem outras disciplinas de esporte, né? Toda a sua vida. Pra falar a verdade, era só futebol que eu praticava Então, desde só pequena futebol. mesmo. Sim. Mas eu já fiz algumas brincadeiras, tipo, minha mãe já me colocou pra fazer capoeira quando eu era Hum. criança, mas soco, chute, essas coisas, boxe, Muay Thai, nunca tinha feito. Então você descobriu o Muay Thai realmente uma boa idade, né? Porque Foi. 18 anos é uma muito boa idade para começar. Então, e você é muito jovem ainda, uma carreira para frente, né? Então, eu quero saber mais um pouco mais os Sim, detalhes de como esse sim. apelido da Rainha de Fogo começou, né? Então, foi depois do RWS que nasceu. Foi assim. Foi assim, é uma boa pergunta. Foi, a gente lutou, a primeira luta no RWS, eu ganhei por nocaute. E aí a gente falou assim, ó, da próxima luta que a gente ganhar, se você ganhar da menina, você vai colocar seu nome de Rainha do Fogo, King of Fire. Aí eu falei assim pro meu treinador, vamos apostar então, se eu ganhar, eu vou colocar. E aí eu lutei com a número 3 do RWS, era uma menina muito famosa aqui na Tailândia, ainda é, né? E no RWS ela era tipo uma favorita lá. E Sim. aí eu ganhei a luta, ganhei os 3 rounds. E aí na hora que a gente saiu do ringue, a gente foi lá no Instagram e colocamos lá no meu nome, né? King of Fire. E aí o RWS pegou, foi, postaram um vídeo meu batendo na menina e colocaram a Rainha do Fogo está de volta. Aí, tipo, pegou esse nome. E aí ninguém mais, tipo, conhece eu como Maria Eduarda, é só como King of Fire aqui na Tailândia. Sim, adoro, é muito bom, né? E Sim. quero saber também se esse fogo, toda essa força sua foi natural desde sempre ou saiu com essa disciplina, todo esse treinamento que você tem no Muay Thai. Como é a Dudinha dentro do ringue e fora do ringue? É a mesma pessoa? É a mesma pessoa, tipo, eu acho que esse apelido a gente escolheu porque combinou muito comigo, porque desde antes eu já era desse jeito, tipo, tiro, porrada de bomba, já era aqui of Fire mesmo, já passei por muitas coisas, muitas dificuldades, então esse apelido a gente decidiu colocar não só pela luta, mas pela mulher que eu sou hoje em dia e a mulher que eu fui. Eu sempre fui assim, sempre fui desse jeito. O Muay Thai me ajudou na disciplina, no, sabe, essas coisas assim de fazer correto e etc. Mas esse apelido, desde pequena, eu era o fogo, desde pequena. Então fica E aí a perfeito gente em só você. deixou. Você se Sim, identifica muito bem, então, com esse apelido e fica muito bem em você também. Sim, sim. então, bom, você construiu uma carreira, uma base muito forte no Brasil, né? Eu acho, bom, tenho entendido que você passou por eventos como Portérios Stadium, 3M Fight, Super Thailand e sim, todas essas, desafio jab direto. Você foi lutando nessas promoções no Brasil. Foram todas em São Paulo? Você falou que agora também na Bahia você também lutou, né? Sim. Como foi então sua carreira antes de viajar para a Tailândia? Sim, minha carreira, desde o início, a gente, como eu falei pra você, eu treinei um mês, e Sim, aí eu lutei num evento em São Sebastião, que é em São Paulo, sim. lá por perto. Lutei no evento, um evento pequeno, só para eu me estrear, né? Pra ver como ia me sair. Eu não lembro muito o nome, mas foi assim. E aí a minha segunda luta foi no Portuários Stadium, que é lá em Santos. Não sei se você conhece. Fica Não. Uhum, por lá também. Fica por lá. O Portuários Stadium é muito sim. importante lá no Brasil. É um evento muito disputado. Lutei lá, ganhei a segunda luta da minha vida, ganhei por nocaute também. E aí a terceira luta eu fiz em São José, que é também por lá.
Ganhei também. Aí a terceira luta, não, a quarta luta, eu lutei lá. Como que é o nome? No Paraginói. Eu acho que. Não lembro onde é. Acho que é onde a Justine morava. Acho que você fez entrevista com a Ju também, né? Sí, sí, sí. A Ju. Um detalhe, eu ia lutar com a Ju. Ah, Lá no Brasil. Eu ia lutar com ela. sí, sí, ela Mas lutou lá. Uhum, sim, sim, mas aí não deu certo. Enfim, eu uhum. lutei todos esses eventos. Primeiro, lutei o jab direto, perdi algumas, ganhei algumas. E depois disso tudo, a gente decidiu vir para Tailândia. E sobre esse da Bahia, foi MMA. Eu fazia MMA também. Então, eu já lutei Muay Thai e MMA. Uau, muito Eu acho que, se eu diferente, não me né? engano, sim, se eu não me engano, eu fiz, não sei, acho que 12 lutas. Não lembro. 12 12 lutas em um. lutas do que? Do Muay Thai ou do MMA? Você fala? Acho que o total, Em total todas. 12. Isso, umas 13. Foi bastante luta em Sim. um ano. Mas então qual foi a decisão, né, de ir para a Tailândia? Por que foi a decisão? Foi assim, a decisão final, esses 3 M Fight que você citou aí, Sim. é do meu treinador também, que organiza. Eu ganhei um Hum, cinturão de lá e depois eu defendi o cinturão. Aí eu ganhei de novo, fiquei invicta. Aí a gente falou, se ela ganhar, vamos tentar pedir um apoio pra gente vir pra Tailândia disputar o Mundial. Um detalhe importante, eu vim para Tailândia para ficar um mês só. Eu ia disputar disputar o Mundial, depois vim embora, um mês. E aí a gente veio para cá com apoio financeiro, disputar o Mundial, com passagem paga, essas coisas. Ganhei o Mundial. A gente falou, agora a gente vai esperar um pouquinho, fazer outras lutas pequenas na Tailândia e ir embora. Mas aí as pessoas, os promotores daqui falaram, ela quer lutar em outros lugares, quer ficar aqui. Aí fomos falando, tá bom, vamos ficar mais um mês. Mais um mês. Aí eu tô aqui até hoje, já vai fazer 2 anos. já Já quase tem dois 2 anos que eu tô anos. aqui. Que rápido passa o tempo Acho que também, né? 2 anos e um mês. É, passou um tempo. Rapidíssimo. Mas essa foi a decisão de vir pra cá. Sim, porque eu sei que seu time lá, bom, sua academia do Brasil é o Marcondes Team, né? Sim, sim. Então, mas tem Marcondes Team no Brasil e na Tailândia? Tem uma conexão entre Brasil e Tailândia no seu academia? Como funciona? Tem a Marcondes no Brasil. Uhum, E na Tailândia ele criou um perfil Marcondes Thailand. Mas a gente criou. Ele tem umas meninas também que treinam com a gente. E ele criou o próprio time dele aqui, porque eu vim pra cá pra treinar com ele e sim. com alguns tailandeses, mas o meu treinador-chefe mesmo é ele. Ele. Então, meio que sim, considera como uma equipe aqui na Tailândia também, da Marcondes Team. Então, você no Brasil não começou com. Quando você começou a treinar, não era com Marcondes, né? Você mudou depois com ele? Ou como foi? Você no primeira. Era com ele, eu Era comecei com sempre ele. foi com ele. Na aula teste foi com ele. Sempre. Sempre, sempre, Sempre sempre. foi aí. Ok, incrível, que Ele bom. sempre foi meu treinador, meu Uhum. promotor, Sim, promotor de lutas e empresário também. que ótimo. Sim, Foi você. sempre ele até hoje. Que bom. Então, como tem sido esse papel do Wesley Marcondes na sua carreira do Muay Thai? Qual é a figura dele? Como tem sido? Se ele ajuda você tecnicamente, mentalmente, né? Emocionalmente, como é isso? Sim, sim. Desde quando a gente se conheceu lá no Brasil, ele me ajudou bastante. Teve um tempo que para eu fazer aula de Muay Thai tinha que pagar, mas aí eu falei para ele que eu ia ter que dar uma parada por causa que o dinheiro não estava dando muito, sabe? Aí eu tive que dar uma parada. Aí ele falou: Não, pode treinar aqui, não precisa me pagar, só treina direito e faz tudo correto. E aí, desde o começo, ele me apoiava, me ajudava. Teve um tempo também que ele deixou eu trabalhar com ele, ensinar as pessoas, dava aula de Muay Thai também. Ele me ensinou a. Acho que ele me graduou também para ser professora, porque ele já é mestre, né, de Muay Thai. Sim. E quando a gente veio para Tailândia, as coisas ficou um pouco mais sérias, que a gente começou a viver mais junto. A gente começou a dividir as coisas e até hoje ele me ajuda tecnicamente, mentalmente, para a luta. Ele que também tira o meu peso, eu perco peso, perco quilo para lutar com ele. Ele sabe tudo, dieta.
para fazer regime, alimentação, tudo, é tudo com ele. Então a gente tem uma sincronia muito boa, porque desde o Brasil a gente já é bem parceiros mesmo. Sim, que ótimo, né? E qual tem sido o melhor conselho do Wesley Marcondes na sua carreira? Algo que tem O ficado melhor na sua conselho. mente, aham, que você pode compartilhar. Toda vez que eu vou lutar, ele olha para mim, ele toda vez que eu vou lutar, ele olha para mim e fala assim: "Não tem como você perder, porque eu nunca vi uma pessoa, uma menina olhar você". E toda vez ele fala isso para mim, então isso me deixa confiante, porque ele já veio para Tailândia 4 vezes. Ok. E então ele tem experiência e isso me deixa mais confiante. Então eu acho que toda vez que ele fala isso é a melhor coisa que eu posso escutar para entrar no ringue. Sim, é muito importante, né? Ter o E na vida apoio também, né? na vida, sim. Sim, Então, muito importante. sim. Então, você falou que já tem 2 anos e 1 mês lá na Tailândia, né? Então, como foi o processo de adaptação nesse novo país, o idioma, né? As lutas, como foi esse processo? Quando eu cheguei aqui na Tailândia, foi um pouco complicado o horário, né? Porque é um fuso horário no Brasil para Sim. Tailândia é 10 horas de diferença. E a alimentação também no começo eu não gostava muito, porque a comida brasileira é muito diferente, muito diferente. Então foi difícil para me adaptar. E com o jeito do país, tipo, as pessoas aqui, não sei explicar. Eu sentia muita falta no começo da minha família, da minha namorada, muitas coisas. E também a linguagem. Para falar aqui, no começo, agora eu estou estudando inglês, mas eu não sei 100% de inglês ainda, mas antes eu não sabia falar nada. Então eu ficava nervosa, eu ficava passando mal porque eu não conseguia falar com eles. E isso me incomodava muito. Sim. Essa é a parte mais difícil de morar fora. Você vir para cá sem saber se comunicar. Sim. E bom, e eles também quase não falam tanto inglês, né? Tem poucas Sim, pessoas também que falam inglês na sim, Tailândia sim, também. Mas, sim. ok, bom, mas já há quase 2 anos já totalmente adaptada agora, É, né? agora eu tô totalmente adaptada, tô estudando inglês, Sim. mais pra frente vou tentar estudar tailandês e assim vai. Que ótimo. Isso seria uma boa, né? Sim. Sim. Então, como quando a saudade bate, o cansaço, a pressão, o que você faz para não perder o foco no seu treinamento? Como você mantém essa mentalidade, essa força para seguir treinando? Às vezes, quando o corpo já não pode, né? Que está cansada, o que você faz? Boa pergunta. Toda vez que é normal, você sabe que isso acontece muito com a gente, lutador. Sim. Às vezes, na última semana do corte de peso, da luta, a gente pensa, nossa, tô sofrendo muito, por que que eu tô fazendo isso? Aí eu penso de onde eu vim. É, Como eu estava no Brasil, eu penso, não, eu não posso desanimar, ficar triste, porque eu não quero mais ser a Duda de antes. Eu quero ser a Duda de agora, eu quero conquistar mais coisas, eu quero ir além, sabe, do que eu posso. Aí eu falo, não, eu não posso ficar fraca, eu tenho que ficar forte. Eu lembro de tudo porque antes, lá no passado, no Brasil, eu já passei muitas coisas ruins, e eu não quero voltar para isso. E aí eu tento lembrar disso toda vez na minha mente. Aí eu já fico forte, já falo, não, isso vai passar, é só um corte de peso, você vai ganhar a luta, vamos ficar felizes. Eu falo para mim mesma. Sim. É muito bom, né? Esse diálogo interno para se acalmar e ficar sempre no foco, Muito né? bom. Muito importante, né? Então, algo que Sim, sim. impressiona muito de Uhum. você é essa carreira tão curta que você já tem, né? Em tão poucos anos, quantos são? 3, 4 anos que você tem tido essa carreira, você já teve 3 anos. experiências, sim, tá, Isso. 3 anos. Você já teve umas experiências que muitos Sim, sim. lutadores, né, com muitos mais anos não têm. Então, como você explica essa capacidade de aceitar tantos desafios, né? Sim. Em tão pouco tempo, é incrível. 3 anos Uhum. só. Sim, em pouco tempo, 3 anos, mas digo para você que esses 3 anos foram literalmente só treino, treino, treino e luta. Como eu comecei muito, muito tarde, assim, né, no Uhum. Muay Thai,
Porque geralmente as pessoas começam nos 15, 13 anos a brincar, a entender o que é. Enfim, meu treinador sempre quis mostrar pra mim que treinou, luta. Não é só treino, 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 treino. Depois a gente vê se você vai lutar. Ele colocou pra treinar 3 semanas, 2 semanas, e depois ele já falou: Ó, você tá pronta pra lutar. Não tem que aprender mais coisas, não tem que aprender mais técnica, tem que ter coração. Então eu acho que a explicação pra esse tão pouco tempo e tão tão habilidosa, tão que treina muito, já tem um conhecimento bom, né, na visão de algumas pessoas. Eu acho que a explicação para isso é a vontade de treinar, a vontade de aprender, a vontade de lutar, a vontade de querer ganhar, sabe? Isso é o diferente em mim. Eu acho que é essa a explicação. Eu tenho muita vontade. Por isso que em tão pouco tempo eu já aprendi muitas coisas. Então, como foi a sensação dessa primeira luta depois de só 2, 3 semanas de treino? Como você se sentia nesse momento, já no ringue, nessa luta? Foi top, porque eu lutei com uma menina. Aí ele falou: Ó, você vai ter que comer mais para você ganhar 1 quilo. Eu ganhei apenas 1 quilo só para lutar, não consegui subir mais. Fui lutar, mas eu fiquei, tipo assim, uma sensação muito. A adrenalina de lutar é muito alta. Até hoje eu tenho uma adrenalina inexplicável. Então, desde sempre do começo, sempre senti adrenalina igual eu sinto hoje. Acho que isso em mim não muda. Sempre fico ansiosa, nervosa. E eu lutei, na primeira luta minha, foi uma luta muito boa. Como se eu tivesse muito tempo já treinando. Foi por causa disso que eu não quis parar mais. Já lutamos mais uma vez. E é isso. Então é adrenalina antes da luta, durante e depois, né? Essa adrenalina fica Sim, aí sempre, sim, então. Sempre está aí. Uau, sim, incrível. sempre, Uau. sempre. Então, eu gosto muito de falar e perguntar da mentalidade dos atletas, né? Então, que mentalidade você precisa ter para não se assustar, né, no seu caso, com esse crescimento tão rápido que você tem tido nesses 3 anos? Como você treina sua mente? Aham. Eu treino. Primeiro, eu treino meu corpo muito forte. Me preparo muito meu físico, sabe? O físico, deixo ele 100%, porque se meu corpo estiver bem, a minha mente vai estar confiável. Agora, se eu não treinar, a minha mente já fala para mim: nossa, você não treinou. Então, não sei se você vai ganhar, não sei se você vai conseguir. E aí, para eu preparar minha mente para a luta, eu tenho que treinar todos os dias corretamente. Eu tenho que tomar água corretamente, tenho que comer corretamente, tenho que fazer tudo direito para minha mente falar: não, é impossível você perder. E é assim que eu tenho na minha mente, porque as meninas aqui na Tailândia que eu luto têm muito mais tempo do que eu, muito mais luta. Então, eu uso o meu corpo, o meu treino para tentar conversar com a minha mente. E é isso que eu faço para deixar minha mente preparada 100%. Duda, então normalmente você luta cada mês? Ou qual é Sim, a frequência de lutas que você tem? Cada mês, cada 2 meses, como é? sim, Hum, sim. Acho que eu lutei mês passado, dia 4 de abril. E sim, talvez eu vou lutar agora dia 30 de maio. sim, É tipo cada mês. cada mês. Se eu não me engano, Vixe, eu acho que é cada mês. é que toda a preparação física, mental, e daí o corte de peso, né? Como você Sim. lida com tudo isso, né? Também o corte de peso é algo, algo forte para fazer cada mês, né? Como é isso para você? No começo era um pouco complicado por eu não ter muita experiência no corte de peso, adaptação de treino. Sim, Mas agora a gente separa tudo certinho. Uma semana a gente começa a treinar de fraco, devagar. Na segunda semana já começamos a fazer bem forte. Na terceira semana começamos a treinar muito forte e já baixar a alimentação. sim, E na última semana a gente já começa o corte de peso com o treino técnico e a alimentação bem, bem pequena, bem, bem regrada. sim. A gente separa tudo para ficar tudo certinho.
Já tem tudo bem estabelecido, né? É Sim, para sim. seu fight camp, né? Tudo é É, ok. isso. Sim. Uma frase que eu gostei que você colocou no Instagram é: Meu segredo é gostar de violência. Gostei muito dessa frase. Combina muito, combina Combina muito. muito com você. Eu É a postei rainha do no... fogo, né? Sim, Aham. sim, sim. O que você Por isso que pensa dessa frase, sim? eu acho que eu vi essa frase, olhei, Sim, bati o olho e falei, não, essa frase combina muito comigo. Aí eu fui sim, lá, já peguei, já postei no meu Instagram, né? sim, Porque essa frase é perfeita para mim. Eu gosto de lutar, eu gosto de violência, claro, e só no sim, ringue, né? Só no ringue, porque fora do sim, ringue eu não posso nem me estressar com as pessoas. sim, Mas é minha frase, eu gosto de violência. Com certeza, eu gosto de violência. Por isso sim. que eu achei que essa frase combinou muito. Sim, é o esporte perfeito para você, né? Então, quero saber também, depois de uma derrota, né, como Sim, ou sim. uma decisão apertada em uma luta, como você se reconstrói emocionalmente, mentalmente, né? Porque ter uma derrota às vezes não é fácil de lidar. Como você faz para superar essa derrota? Na verdade, é bem. Acho que essa é a parte mais complicada. Você Sim, perder uma luta, é normal perder, mas a gente sabe que. Eu sei que eu treinei muito, que eu fiz tudo certo, e não, eu quero entender o porquê eu perdi a luta. E aí eu fico muito triste, fico muito mal, fico muito triste, mas aí tenho as pessoas que tentam conversar comigo, falam que é normal, que acontece, e aí eu tento encontrar algum jeito de superar isso ganhando outra luta e treinando o que eu errei na luta, tipo, o que foi minha dificuldade. Mas, pra ser sincera, é difícil superar, porque até hoje tem lutas que eu não consigo esquecer, que eu não consigo entender o porquê eu perdi. Fico triste ainda quando eu lembro, é muito complicado. você pode mencionar alguma delas que você não gostou de sua participação, ou sua, não? Da sua performance? Eu Uhum, acho que todas, mas uhum. tem uma em primeiro lugar, que é a luta do cinturão, que eu fiz Sim, no Rashid ah, sim. no RWS com a Com a Bárbara Bárbara, Aguiar, que é sim, brasileira também. Eu sim. fiquei muito mal, foi a luta igual. As duas lutaram bem ganhar lá no talo, mas até hoje eu não consigo superar essa derrota e por isso que eu quero conquistar essa oportunidade de novo, entendeu? Sim. Mas essa luta aí mexeu comigo. Sim, o internet está um pouquinho falhando do seu lado, mas bom, o que você falou que não se entendeu muito bem é que foi a luta com a Bárbara Aguiar pelo cinturão, que agora vamos falar disso, uma peça importante dessa Sim. entrevista, essa luta, né? Mas vamos começar falando do Uhum. LWC, do Super Champ no Lumpini, né? Você começou lutando aí. Que realmente você estava lutando no Lumpini e no Raja quase simultaneamente, né? Sim. Pelos anos. Então, você começou essas primeiras lutas no LWC no 2023 e você começou ganhando. Então, como essas primeiras vitórias no LWC foram dando mais confiança a você da sua participação lá na Tailândia? Foi assim, quando me chamaram para lutar o LWC, né, não sei se você viu, foi que eu disputei o cinturão também, que eu sou campeã de lá. Sim, Quando me chamaram para lutar, foram assim: uma menina não conseguiu bater o peso, o quilo, né? Não conseguiu fazer o quilo correto. E aí ligaram pro meu treinador e falaram: a sua garota, a Duda, ela pode lutar? Aí a gente falou: pode, claro que pode. Aí ele falou: mas tem que tirar, sim, tem que tirar 4 quilos agora. Ela consegue tirar 4 quilos hoje em um dia. E aí eu falei, aí ele falou: e aí, Duda, você consegue? Eu falei: consigo. A gente foi lá no Lumpini, que fica bem aqui perto. Tiramos 4 quilos no dia. Corri no sol, tirei 4 quilos. Bati o peso. E aí eu fiz a luta. A parte mais louca dessa história
os 4 quilos que eu tirei, se eu não me engano, em 1 hora. Em 1 hora a gente tirou esses 4 quilos. Meu Deus. E aí eu fiz o peso, bati o peso e lutei com uma. Foi muito louco. E eu lutei com uma tailandesa que eu tinha perdido antes, lá no RWS. E aí eu falei, nossa, eu vou lutar com ela. O que que eu tenho que fazer para não perder de novo? E aí eu fiz a primeira luta com ela. Assim, eu deixei explícito que eu ganhei os 3 rounds. Eu abri até um corte na cara dela, deixei ela totalmente machucada. Foi incrível. E aí a segunda luta foi com a Ju, com a Justine, Ah, foi com que você ela. entrevistou. Sim. Como foi essa Lutei com a Ju, luta? foi. Aham. Uau. Essa luta foi doida, porque era duas do Brasil, duas falavam a língua portuguesa, que entende, então a gente não podia gritar, porque senão a Ju ia saber o que eu ia fazer. Claro. E aí foi uma luta dura, foi um pouco difícil lutar com a Ju, Sim. mas eu consegui sair com a vitória, né, da luta. Ok. E aí passei para a final no GP. Ok. E lutei com a tailandesa, que já era a campeã do Lumpini, que era minha amiga também. Quando eu vim para Tailândia, eu fiquei no acampamento dela por 6 meses, Sim. treinando com ela. Acho que foi a luta mais difícil da minha vida. Mais difícil aqui na Tailândia. Não pela luta, mas pela pessoa que eu estava lutando. É sua Foi muito amiga, difícil. né? É muito difícil separar a amizade, né, Muito da difícil. luta. Foi Meu muito Deus. difícil. Porque ela me ensinou a algumas coisas aqui na Tailândia quando eu cheguei. Então Sim. eu tive que usar o que ela me ensinou na luta com ela. Foi muito difícil para mim, mas eu ganhei também e fui campeã do Lumpini. Por isso que foi incrível esse cinturão no Lumpini, porque Sim. foi. Tirei 4 quilos em 1 hora, lutei com duas amigas minhas, que é a Ju e essa tailandesa, lutei com a menina que eu perdi. Nossa, foi uma história muito louca. Uau! Então, isso foi o título da campeã foi em 2025, né? Que você ganhou? Sim, sim. 2025. Uau! Então, o que se representa esse cinturão para você, depois de tudo que você já passou, toda a sua carreira, todas essas lutas, que representa esse cinturão para você? Esse cinturão, para mim, foi a minha maior conquista até agora aqui na Tailândia, porque depois dele eu fui disputar o cinturão do Raja. Sim, Então, ele me ajudou, me deu uma confiança que eu podia sim ser campeã do Raja e de qualquer outro lugar, porque o cinturão do Lumpini, ele aqui na Tailândia é muito cobiçado, as pessoas querem muito esse cinturão. E eu sou a primeira brasileira a conquistar o cinturão do LWC Super Champ. Então, é muito importante para mim esse cinturão. Por isso que eu deixei explícito no meu Instagram que eu sou a campeã do Lumpini. sim. E qual é essa sensação quando você já recebe esse cinturão, né? E você está aí no ringue, na celebração. Qual é o sentimento, a sensação desse momento? É uma sensação inexplicável. E, tipo, eu não acreditei que eu tinha ganhado, porque eu não imaginaria que eu estaria lá no Super Champ, no Lumpini, né? Sendo campeã, ganhando da ex-campeã. Que quando eu cheguei, aquela menina que eu lutei, foi considerada a melhor da Tailândia, se eu não me engano, umas 2, 3 vezes. Sim. Já ganhou troféu homenageado pelo rei da Tailândia. Então, a minha felicidade, na hora que eu ganhei o cinturão, passou mil coisas na minha cabeça. Muitas pessoas me elogiando, me parabenizando pela luta. Então, uma sensação inexplicável, tipo, muitas coisas no momento, mas só coisas boas, só coisas felizes. É uma energia extremamente louca. O nome dela é Caraquet, não sei se você lembra. O nome Sim, dela sim é Caraquet, né? Na final. sim, Foi incrível. essa Uau. mesmo. Parabéns, parabéns, Duda. Obrigada. É realmente um caminho que você tem recorrido incrível, né? Então vamos falar um pouquinho do RWS. Você já tem quase Uhum. mais de 11 lutas no RWS, né? Uma Sim, já lista tem, enorme. Mas já tem como bastante. sim, não podemos falar de todas. Eu escolhi algumas que para mim são importantes, mas você me diz quais para você são. Mas eu sinto que para o RWS e o LWC você tem que ter estilos um pouco diferentes, não sei.
Eu penso que, por exemplo, no LWC, como é luvas menores, você aparece muito no boxe, pressão, explosão, mas no RWS eu acho que você mostra mais timing, chutes, cotovelos, mais estratégia. Como é Uhum. a diferença da sua luta entre o LWC e o LWC e o RWS? Sim, no RWS é 3 rounds de Sim, 2 minutos, sim, pouquíssimo tempo. sim. Então a gente tem que dar tudo que a gente tem já no primeiro, segundo e terceiro round. A gente tem que começar ganhando já do primeiro round, depois ganhar o segundo e o terceiro a gente pode ficar mais tranquila, mas a gente escolhe ir do primeiro ao terceiro forte, porque se a gente for no primeiro round devagar, já não é bom no RWS, porque o RWS tem pessoas que vêm do kickboxing, pessoas que vêm do MMA, pessoas que vêm de várias outras artes marciais. Então, o que acontecer lá, mão, chute, tá valendo. Agora, no Lumpini, no Super Champ que eu lutei, são 3 rounds de 3 minutos. Sim, Ou seja, a gente tem um pouco mais de tempo para pensar. sim. As minhas lutas que eu fiz no LWC, eu fiz mais o Muay Thai mesmo, sabe? Tipo, mais do tempo, mais estrategista, mais técnica. Então, para mim, essa é a diferença. No Lumpini, eu consigo jogar mais o Muay Thai. No RWS, eu consigo mais jogar a minha loucura, a minha força. Consigo mais. Vai que vai, entendeu? Essa é a Ah, diferença pra mim. e as luvas têm diferença no tamanho da luva, nos estádios? Ou é igual? Eu acho que no RWS a luva é 8. Não Ok. sei, mas é bem Uhum. pequena. E no Super Champ, no Lumpini, eu acho que é a mesma coisa, assim. Eu acho que é. Não sei se é 8 ou é 10. E como você sente lutando nesses dois lugares? Você gosta mais de um que do outro? Ou você já se sente muito adaptada nos dois? Como é? Eu gosto muito de lutar no Lumpini, né? Que eu já lutei lá 3 vezes, se eu não me engano, não lembro. Mas no RWS eu me sinto mais em casa. Eu me sinto mais confortável. Eu sinto que lá é o meu lugar. Então, eu me sinto mais nervosa, mais pressionada no RWS. No Lumpini eu gosto, mas meu favorito é o RWS, de todos. Totalmente, ok. E bom, vamos falar então de uma luta que foi em 2024 que você enfrentou com a Sevgi Dogan, né? A Sevgi, Sim, que sim, sim. essa luta foi muito boa porque você fez um knockdown para ela, né? De cotovelo que chamou muito a atenção. Foi aí que saiu a Rainha de Fogo, foi dessa Sim. luta, né? Foi dessa luta. Sim. Dessa luta. Porque essa Sevig Dogan, Aham, ela é, Sevgi, sim. ela era antes a número 3 Ok. do ranking. E aí quem ia lutar com ela era a Cara Ked. A gente estava no mesmo acampamento. E aí Sim. essa Cara Ked não estava conseguindo bater o peso, estava se sentindo meio mal. E aí perguntaram para mim de novo se eu podia lutar. Aí a gente falou, tudo bem, vamos lutar. Aí a gente foi, lutou e todas as pessoas falaram que ela ia ganhar de mim, porque eu não era ninguém aqui ainda. E aí por isso que surgiu o King of Fire, que eu falei, se eu ganhar da número 3 eu vou colocar o King of Fire no Instagram. E aí essa luta que fez minha carreira explodir mesmo, sabe? Por Totalmente. causa daquele cotovelo, que Sim. foi perfeito. E essa foi sua estratégia? Fazer cotovelos desde o início, antes da luta? Essa era a estratégia? Bom, como ela é uma menina que joga na base diferente da minha, ela chuta com a perna esquerda a todo Sim, momento. sim, Então a gente treinou para chutar a perna dela da frente e entrar o cotovelo. E aí eu fiz isso no primeiro round, eu tentei fazer. Na hora que eu vi que deu certo, eu já fui com o cotovelo e foi inacreditável, porque a estratégia ficou perfeitamente. sim. Essa luta eu Foi essa assisti. estratégia. É uma luta muito boa, que todo mundo tem que assistir essa luta. Gostei demais. Sim, Sim. Uau. E você essa desfrutou, luta foi né? incrível. Aí Sim. já. Uau, que incrível. Então, e depois outra luta que eu quero falar um pouquinho foi em 2024 com Somrat Sami.
Sombratsami, que Uhum, ela é uma lutadora que tem muita experiência também, né? E é sim, muito conhecida na Tailândia, essa lutadora, né? sim. Ela era campeã, né? Quando eu lutei com ela, que foi lá no torneio. Sim, Então, essa luta aí foi uma luta complicada, porque deu umas confusões, porque assim, tava batendo nela, e aí ela sentiu meus golpes e meio que caiu, meio que deu um flash down e levantou. E aí, beleza, eu continuei, acertei mais um soco, e aí ela caiu, só que ela segurou no canto da corda, sabe? Nas cordas do sim, ringue. sim, sim. E aí o juiz, o árbitro, não contou, não abriu contagem. Ok. Só que, tipo assim, foi meio injusto, foi meio roubado essa luta. E Sim, aí deram a luta pra ela. sim. Depois eles postaram lá os resultados, deu muitos comentários falando a Maria ganhou, mas até hoje essa luta aí não foi justa, Sim, porque era pra eu ter ganhado com ela, sim, da Som. sim, exatamente. Você, todo Foi mundo complicado, pensou. foi uma briga. Sim, eu escrevi, eu vi, eu estava lendo os comentários, né, Uhum. que sim, foi, que era para você ganhar essa luta, né? Mas então, como você consegue superar essas coisas? Porque Sim, tem sim, coisas que não estão nas suas mãos, né? São os juízes que fazem e que decidem. Então, como você faz para não acontecer de novo? Ou exatamente. qual é a experiência depois disso? Então, a gente ficou muito triste, mas meu treinador não ficou bravo. Ele falou que eu ganhei a luta. Todo mundo falou que eu ganhei. Eu fiquei um pouco mais tranquila. Acho que até a Sona Sami mandou mensagem e falou, pedindo desculpas, porque ela sabia que eu tinha ganhado. Mas eu não Sim, quis, a gente não quis sim, mostrar para as pessoas, mostrar para o dono, para não causar uma confusão. Enfim, meu treinador disse para mim que estava tudo bem, que não tem problema. E aí ele falou assim que agora, depois da luta lá, ele falou assim para mim, ó, a partir de hoje, vamos treinar para não deixar os juízes decidirem a luta. Porque aqui na Tailândia, o tailandês é preferido. Não vai ser você. sim. E hoje, a gente treina só para bater muito ou nocautear. Porque se for ganhar por luta igual, eles não vão dar para mim. Então a gente mudou a estratégia um pouco e treinar só para nocautear ou para fazer uma luta impecável, para parecer que eu ganhei mesmo. E Uhum. é assim que a gente fez para se adaptar a isso, para esquecer essa confusão que teve e mudar um pouco, né? Sim, uau. E qual foi o primeiro nocaute que você fez? Você lembra do primeiro que você fez? Aqui na Tailândia, Não sei, o primeiro que da sua carreira. Qual foi a experiência? lembro. Aham. Nossa, foi uma experiência muito, muito legal, porque foi minha segunda luta que eu dei o Oh, nocaute. Foi assim, foi lá no Portuários que a gente estava conversando. Eu bati na menina e aí ela sentiu e o juiz veio, contou. E aí ela voltou. Aí depois eu fui de novo, o juiz foi e contou. Aí na última vez ela voltou, eu fui de novo, aí o juiz já parou a luta. Ou seja, foi um nocaute de técnico. Não sei se você sabe, é Sumai Dai, quando a minha oponente não tem possibilidades alguma de ganhar de mim, de lutar ou de terminar a luta. sim, Foi o primeiro nocaute da minha vida. Foi esse daí. uau. Sim, você já até perdeu a conta quantos nocautes você tem feito na sua carreira, né? Sim, sim. Talvez. Ok. Vixe, então, algo importante em você que você no 2024 você chegou ao posto número um do Power Ranking do Sim. RWS, não? Do peso galo. Como foi alcançar esse reconhecimento e se você pode explicar um pouquinho o que significa o Power Ranking? Ah, esse ranking é para colocar as pessoas que têm mais knockdown, mais nocaute lá no Raja, no RWS, na verdade. Sim, E eu fiquei em primeiro lugar, até que o dos homens. Eu fui a primeira colocada, porque todas as minhas lutas eu sempre derrubava. Independente se eu ganhava a luta no final por decisão, mas sempre, primeiro round eu derrubava com soco. Minha segunda luta lá, eu dei, acho que um monte de soco, a menina caiu. Aí na segunda luta, eu dei o cotovelo, que foi a Seving, ela caiu. Aí na minha terceira luta, eu dei outro soco, a menina caiu. Então, eles foram colocando, contando, contando.
e eu fiquei em primeiro lugar, das meninas e dos homens. E a sensação para mim é muito gratificante, porque eu sou uma das primeiras brasileiras a chegar na Tailândia com um ano, já está no ranking do Raja, do RWS. E é muito importante para a gente do Brasil e para as outras Sim, pessoas também. Então, me senti muito privilegiada. sim. Essa é a palavra. Me senti muito privilegiada por estar nesse ranking. E vocês estão abrindo caminho, né? Todas as brasileiras lutadoras que estão aqui, aí lá na Tailândia estão abrindo caminho para outras que vêm depois de vocês, não? Sim, sim, Incrível. a gente tem até uma colega minha veio para cá, para Tailândia. Ela também é bem conhecida no Brasil, ela é a número um lá da categoria do 48 quilos. A Pedrita. Sim, 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 sim. Sim, eu Essa vi mesmo. você treinando com ela, sim. Ela Sim, agora a chegou. gente Uhum. chegou, a gente está treinando juntas. Ela mora aqui do lado do meu quarto. Que ótimo. É bom, né, treinar com lutadoras de elite, porque também seu nível sobe, né? Sim, sim, sim. Incrível, que bom. Sim, muito bem. Então, essa luta temos que falar, né? Contra a Bárbara Guiar, que foi a disputa pelo cinturão e foi em 2025, 4 de outubro. Eu assisti essa luta, mas era Você também um evento histórico. Sim, eu fico aí assistindo o RWS. Para mim é boa, um horário não tão. É bom, 8 da manhã deve ser. E como você viveu aquela experiência? Porque era um momento histórico, duas brasileiras, né, disputando o cinturão. Como sim. foi essa experiência? A gente fez o Brasil parar e a Tailândia parar também por essa luta. A primeira vez na história, duas brasileiras disputando o cinturão no Raja. Tipo, incrível, foi incrível. Eu dei entrevistas, eu falei da minha vida, igual eu tô fazendo aqui com você agora. Eu dei entrevista no Raja também. A minha agenda ficou uma loucura, mas uma loucura muito boa, uma experiência muito boa. Mesmo eu, independente que eu perdi a luta, Sim, essa experiência eu carrego comigo, porque eu nunca vou esquecer essa experiência, nem a Bárbara também. sim. Foi uma luta incrível, incrível mesmo. A gente entregou um show. Eu esperava entregar mais, esperava ganhar a luta, mas ainda dá tempo de eu recuperar o tempo perdido. Enfim, foi incrível lutar com a Bárbara, porque a Bárbara também, se eu não me engano, ela tem 7 anos de carreira aqui na Tailândia. Sim, Muito sim. tempo em cima de mim. Não só na Tailândia, no Brasil. Quando a Bárbara lutava, eu acho que eu ainda era criança, entende? Então, para mim, foi aí que eu percebi o quão importante eu sou do meu valor, sabe? Então, isso para mim é inesquecível. É que você Tem que já estar em no topo pouco. da minha lista de melhores experiências. Sim, melhores experiências. É que em tão pouco tempo, não canso de falar disso, em tão pouco tempo você já está disputando cinturões. É incrível isso da sua mentalidade, toda a sua disciplina, né? Todo o seu trabalho que você faz só é fruto de todo o seu esforço. Incrível. É, então, você conseguiu ver essa luta de Sim, novo? sim. Como ver de novo? Porque você falou que é uma experiência muito boa, você esperava ganhar, né? Mas, bom, vai ter mais Sim. oportunidades no Então, futuro. Uhum. essa pergunta é interessante. Sim, sim, sim. Essa Sim, pergunta é interessante, porque eu acho que eu consegui ver a luta umas 3 vezes, ok. 2 vezes no máximo, essa luta, porque eu não consigo ver essa luta ainda e, tipo, ficar tranquila. Eu fico incomodada com essa luta, sabe? Sim, sim. Mas faz parte. Sim, é parte do Muay Thai, da experiência, né? E Uhum. agora você também teve já em janeiro desse ano, né? Outra luta contra Eva Poto. Como foi essa para você? Você já começou o ano Foi, sempre ativa. Como foi essa sim. luta para você? Essa luta aí foi muito ruim pra mim, Ok. porque eu perdi essa luta. Sim, 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 E essa Eva, eu não conheço ela muito bem, ela não tá aqui na Tailândia, não vive aqui, não sim. vive do mesmo jeito que eu. Então essa derrota pra mim foi inaceitável, porque eu lutei muito mal, eu não me encontrei no ringue, eu fiquei perdida na hora, eu não me reconhecia naquele dia.
sim, Então, essa luta eu fiquei muito. Até hoje eu não assisto essa luta, sim. não entendo, mas depois dessa, Uhum. essa luta aí eu fiquei muito triste. Essa daí eu fiquei muito triste também, tipo, de querer parar até de lutar, pra você ter noção. Foi tão forte então, assim. Foi. Ok. Foi porque não tinha como eu perder pra Sim. ela. Treinei muito e foi isso. Essa luta aí foi muito complicada pra mim de superar, de assistir. Foi muito triste. Uhum. Foi um baque, na verdade. Mas que você pensa que mudou? Que aconteceu diferente? Era que você não estava muito focada, algo fisicamente? Que foi que você acha? Já refletindo do evento? Eu acho que minha mente estava muito fraca. Eu Ok. estava pensando muitas coisas que podia acontecer, ao Sim. invés de pensar nas coisas que eu podia fazer acontecer, coisas que eu poderia mudar, melhorar. Eu sempre pensava na minha mente, ai, mas e se não der certo? E se? Ok. Mas isso acabou deixando minha mente toda bagunçada, fez com que eu não. Eu entrei no ringue, mas parecia que eu não estava lá. Eu não fiz absolutamente nada. Ok. Então foi isso. Minha mente estava confusa, minha mente. Eu não estava lá naquela hora, estava perdida. Minha mente estava perdida. Sim. Então, como é agora? Quais são as lutas que você tem? Vai ter agora no final do mês, em maio, vai ter uma luta? Sim, Hum. talvez eu vou lutar dia 30 agora ou mês que vem. Eles estão para confirmar ainda, por isso que eu não divulguei nada. Mas creio eu que eu vou lutar já. E já tô Ok, treinando, hein? Tô fazendo sim. dieta, tô fazendo tudo. Então você sempre está pronta para lutar, né? Não tem quase dias de descanso para você, sempre está pronta. Sempre tô preparada para lutar. Sim. E aquela luta que a Duda mencionou já aconteceu. No dia 30 de maio de 2026, a nossa rainha do fogo voltou ao lendário Raja Damnern Stadium, pronta para fazer barulho no RWS. Do outro lado estava a tailandesa Narak, que vinha com uma sequência impressionante de 9 vitórias seguidas no RWS. Mas, para a Duda, recordes existem para ser quebrados. Com uma performance forte, inteligente e dominante, Duda impôs o ritmo desde o início, avançou com pressão, conectou golpes limpos e controlou os 3 rounds. No final, venceu por decisão unânime, tirou a invencibilidade da rival e mostrou mais uma vez porque é chamada Rainha do Fogo. Agora, voltamos para a nossa conversa na entrevista, quando essa luta ainda era um próximo desafio. Tem uma semanazinha de descanso depois da luta, mas depois já volto, né? Uau, é que ficar focada todo esse tempo, né, disciplinada, deve ser difícil, não é coisa fácil de fazer. Não é fácil, Uhum. mas a gente vai tentando. Sim. E também quero falar um pouquinho do Muay Thai feminino, né? Na Tailândia e no mundo, que você acha que ainda precisa Muay Thai feminino para que as lutadoras tenham mais respeito ou mais espaços ou oportunidades, né, de luta? Eu acho que eles deveriam dar mais oportunidade para as meninas, ao invés de só colocar a luta das meninas só por colocar. Tipo, exemplo, eles Sim, colocam um card de meninos importante, disputa de cinturão, e colocam uma luta feminina só para iniciar a noite, iniciar o evento. O ok. bom do RWS é que eles colocam as meninas lá no topo. Disputa de cinturão, coloca as meninas para dar entrevista, entre outras coisas. Mas tem evento aqui na Tailândia que as meninas não podem nem lutar também. Então, eu acho que isso deveria mudar. As pessoas em si, de todos os lugares, deveria dar mais oportunidade para as meninas, mais valorizar mais, porque o Muay Thai feminino hoje em dia, antes também, mas agora tá subiu de nível. As Sim. meninas estão treinando até mais do que os homens. As meninas estão se dedicando muito mais do que os homens. Então deveria, acho que deveria dar mais oportunidade pra gente. Sim. Pelo menos, você pode lutar em qualquer, você pode lutar no RWS, no Lumpini, sempre, no Super Fight, em qualquer promoção, você pode lutar ou...
Sim, sim. Sim, Exemplo, se eu tenho luta no RWS agora, eu não posso lutar em nenhum outro lugar. sim, Se eu vou lutar o cinturão do RWS, eu também não posso lutar em nenhum outro lugar. sim, Mas como eu não tenho contrato com o RWS ainda, eu posso lutar no Super Champ, posso lutar no ONI, entendeu? sim. Eu sou livre, eu não tenho contrato com nenhum. Mas a partir do momento que eu assino o contrato, eu já não posso lutar em nenhum outro evento até esse contrato encerrar. Sim, entendi, entendi. Bom, e esqueci de perguntar, porque você teve essa derrota contra Eva Poto, mas depois em abril você ganhou contra Pink Patch, não? Isso também Isso. ajudou a você sentir melhor, né? Que essa confiança voltasse em você, não? Para sentir. Você fez uma luta muito dominante, né? Contra Pink Patch em abril. Sim. Então, Foi na categoria de quilo diferente. ok. Eu baixei 9, 10 quilos para lutar pela vantagem do Sim, corpo, da força. Mas chegou na luta, a menina era bem mais alta, era um pouco mais alta do que eu, maior do que eu, e sim. bem forte. Mas do primeiro ao terceiro round eu dominei no clinch, dominei no chute, na mão, na força. Ela me dava dois joelhos, eu dava um nela, muito forte. Então, meus pontos subiam lá em cima. Então, essa luta para mim que me ajudou a superar a derrota com a Eva, as derrotas de antes. Essa me deu uma alavancada, me deixou mais animada de novo. E sentir outra vez a confiança em você, no seu esforço, no seu treinamento, tudo, né? Sim, é importante, ok? Sim, a confiança voltou 100%. Perfeito. Então, qual tem sido o maior sacrifício que você tem feito na sua carreira até agora? O maior sacrifício que eu fiz foi. Caramba, velho, muitas coisas. O maior sacrifício que eu fiz foi vir para Tailândia no começo, deixar as pessoas, deixei minha namorada lá um tempo, né? Foi um Sim, pouco difícil porque a gente já morava juntas, já ok, tinha nossas coisas, então foi um pouco difícil. Ela ficou 6 meses lá. ok. Também saí de lá um pouco nova, saí de lá com 20 anos, eu tinha feito 20 anos. E foi um pouco difícil ficar aqui com o meu treinador sozinha, porque é diferente, né? É Sim, muito diferente. Esse foi um dos sacrifícios que eu fiz por esse esporte. Não porque é difícil viver do Muay Thai aqui, não, mas porque eu tinha pouquíssimo tempo. Eu tinha um ano só de Muay Thai e eu já vim pra cá. Eu não sabia do que podia acontecer comigo, se eu ia gostar, se eu não ia gostar, porque depois que chegou aqui não tem como ir embora assim, entendeu? sim, O sim, valor da passagem é muito alto. muito. Então, esse foi um dos maiores sacrifícios que eu fiz. Até hoje, aqui. Mas Sim. aconteceu outros também. E agora que ela já está lá, como acompanha a sua carreira? Deve ser um pouco difícil também do lado dela, né? Acompanhar Sim, você, no, né? Porque realmente é um esporte de risco. Não, você não quer que aconteça nada, né? Na sua sim, namorado, namorada, né? Então, sim, sim. como é Ah, a vida assim para ela e essa para você? então, ela vive o Muay Thai comigo 100%, 80% porque os 20% eu tô na academia e ela tá aqui, mas ela também treina Ok. algumas outras coisas. Na parte de alimentação, ela me ajuda bastante, ela que faz Hum, a minha alimentação, me ajuda. Na parte de exemplo, eu cheguei do treino muito cansada, minhas coisas estão desorganizadas, eu não consigo fazer. Às vezes ela me ajuda em muitas coisas. Então é por isso que eu senti muita falta dela, porque também na parte de conversa, depois que eu perco a luta, eu venho para casa, ela que fica comigo, que conversa comigo, que me ajuda. Então, acho que é muito bom essa parte de companheirismo, sabe? sim, Entre a gente. Então, ela vive comigo. que ótimo. Se eu perco a luta, ela perde também. Sim, Se eu me machuco, ela também se machuca no coração, porque ela sim. vai sentir meu sofrimento, entendeu? Claro, é. Deve ser difícil, né? Bom, mas o importante é que está aí acompanhando você, você a ela, então é importante ter alguém da sua família, né? Na sua Sim, namorada com você, é super importante para conseguir se continuar, né? Que ótimo, exatamente. perfeito. E
Se você pode dar uma mensagem, por favor, para as lutadoras, né, no Brasil e no mundo inteiro que querem seguir seus passos e ir para a Tailândia, né, ou que às vezes têm insegurança de tomar essa decisão, qual seria a mensagem que você pode dar a elas? Eu digo para as meninas que têm pouco tempo, como eu, que se inspiram em mim, que têm a história um pouco parecida, Sim, não parar de treinar, não parar de lutar, não escolher a luta também, porque isso faz muita diferença. Você falar, ah, não quero essa luta, não quero aquela luta. Se você acabar escolhendo muito, você não tem nada. Então eu digo para elas que se puder vir para Tailândia o quanto antes para construir a sua carreira, venham, não perca tempo. E também uma dica: façam vídeo contando a história, escrevam sobre o que vocês passam, para lá na frente vocês ter o que contar, ter uma história, sabe? Criar uma história dentro do Muay Thai. Então eu falo para elas não desistir, não parar e aproveitar a oportunidade, porque foi isso que eu fiz com a minha carreira, né? E entrar também na luta, porque nós mulheres precisamos muito aprender a se defender, a lutar, muitas outras coisas, porque tem muitas coisas acontecendo no Brasil e aqui também, sim. com mulheres não sendo valorizadas, mulheres sofrendo na rua, apanhando, agressões, muitas coisas. Então, não desistam, insistam nisso Sim. e vem para a Tailândia. Construir uma carreira, porque aqui é o único lugar que você vai conseguir construir alguma coisa na luta. Totalmente, concordo com você. E tem outra frase que eu gosto muito também, que você tem postou: quando a mente visualiza e o coração decide, a execução é implacável. Gostei muito. Foi nessa última luta que eu fiz com a menina que você citou. Foi a gente treinou tudo o que a gente fez na luta. Então, por isso que eu falei, quando a minha mente, sabe, entra na minha mente o que eu tenho que fazer, chega na hora da luta, eu faço com o coração. Eu faço até de olhos fechados, porque é 100% de certeza que eu vou conseguir fazer o que eu treinei. Então, se você, o que você treina, você faz. Então, é isso que eu quis dizer na mensagem, sabe? Muito, eu gostei muito. Eu quero até colocar aí né, junto de mim sempre para ler todos os dias, né? São Sim, é bom. afirmações que você ajuda para a mente. Muito bem. Sim. E qual seria então, até agora, a melhor? Eu perguntei qual tem sido a luta que você não gostou na sua carreira, mas qual é a luta que você mais, sim, fica tão feliz de lembrar a experiência, que tem sido a melhor para você até agora? Eu acho que eu tenho hum, três favoritas, que é Ok, essa do Super Champ, que eu fui sim, a campeã, sim, que foi incrível pra mim, tipo, incrível mesmo. Foi uma também no RWS, com a Sevig Doga, que a gente conversou também. sim. Aquela luta pra mim foi excelente. E outra também, que foi com a. Eu esqueci o nome dela, mas. Caramba, como que é o nome dela? Não lembro o nome dela, Sim, mas. Zarina, o nome dela é Zarina. é Não sei se você. Isarina. Sim, Zarina. acho que eu sim Eu, tinha aqui, sim, ok. Ah, sim, eu fico com a Darina luta com ela. Islamova, Isso, a essa mesmo. semifinal, né? Foi a semifinal do LWC? Foi essa? Não, Não. essa foi no RWS. Mas Ah, é essa menina aqui mesmo. ok, Zarina Islamova, tá. Uhum. Sim. Eu lutei com ela, tipo, foi impecável a minha performance no RWS. Então, essas três são a minha preferida. Sim, sim. Então, você tem, que outros planos você tem para 2026? Você pensa algum dia lutar no One Championship ou não? Não está nos seus planos? Sim, sim, tá no meu Tá. plano, mas eu quero primeiro pegar o cinturão do RWS, Sim, da categoria nova que eu tô, sim. defender algumas vezes e depois ir pro ONI. Ok. Eu pretendo. Sim, ótimo. Então, 2026 vai se focar agora no RWS, né? E já.
Total, proximamente, talvez no 2027, One Championship. Sim, sim. Pode ser? Uau, muito Pode ser. bem, muito bem. Adoro, adoro. E por último, quero só perguntar rapidamente dos seus tatuagens, do Sakian que você fez. Tem poucas semanas que você fez, né? Essas Sim, sim. tatuagens. Qual foi o objetivo? Uhum. Para começar, essas tatuagens, eu ganhei elas de presente, Ah, porque a nossa academia aqui em Bangkok tem alguns amigos que faz a tatuagem e perguntou se alguma atleta queria, mas com significado sobre a luta. E aí eu fui até lá na tatuagem e é lá no Raja. Eles têm ah, conexão com o Raja, sabe? sim. Tem até cinturões de Muay Thai lá no estúdio. E aí eu ganhei a primeira tatuagem para essa luta que eu fiz em abril. Eles fizeram e perguntaram para mim o que eu queria que mudasse na minha vida, qual problema eu tinha. Aí eu expliquei que eu estava com problema de confiança, que eu estava com dificuldade de me encontrar na luta. E aí eles colocaram uma tatuagem, fizeram uma. Me benzeram lá, fizeram uma oração lá budista e falaram que essa tatuagem ia ser para me dar proteção na luta, me dar coragem e que fizesse eu de algum jeito ganhar aquela luta. E aí eu fiz a tatuagem, consegui ganhar a luta e aí eles me chamaram de novo para fazer tatuagem de presente. E aí eu fiz no outro lado. E aí Ok. fizeram com outro significado para ganhar mais e mais e mais. Tipo, é incrível, é uma sensação incrível, uma experiência incrível essa tatuagem. Não é Que só o ótimo. desenho, né? Uhum. Ficou lindo também, se vê muito bem. Eu gostei muito. Obrigada. Ok. Ficou muito bonita, muito bonita. Então, Duda, se você pode compartilhar, por favor, suas redes sociais para, né, para todo mundo seguir sua carreira, suas próximas lutas, seus treinamentos também, uhum, Sim, sim. por favor. Meu Instagram é @dudinhatai. Sim. Meu TikTok também tem TikTok, que é Duda Santana 012. Não mexo muito lá, mas vamos começar. Tem um canal no YouTube também, que é Dudinha Tai também, conexão com o Instagram. E o Facebook, né? Duda Santana. Para quem quiser seguir e acompanhar, eu tô postando tudo lá pelo Instagram, pelo TikTok também, mais pelo Instagram. Sim. É só clicar lá e seguir. Obrigada, Duda. Obrigada muito por essa conversa. Gosto muito da sua personalidade, seu carisma, como você, sua técnica no ringue, sua explosividade, a rainha do fogo em ação. É muito bom de assistir. Alguma outra coisa que você queira adicionar na entrevista? Não, eu estou satisfeita, gostei muito da entrevista, gostei muito de conversar com você. É incrível saber que as mulheres estão se interessando muito, sabe, pelo Muay Thai. Inteligentíssima, você sabe de tudo praticamente, meu. Não, Você estou falou tudo, aprendendo. Quero todas as aprender. minhas lutas, tudo. E para mim foi muito bom essa entrevista com você, muito legal conversar com alguém que entende o meu lado, que entende a minha trajetória, a minha carreira. Então, estou satisfeita com a entrevista realizada e consegui desabafar com você. Foi incrível para mim. Bom, eu estou em qualquer momento para você e vamos seguir continuando vendo suas lutas, seguindo seus passos, né? Torcendo por você cada vez que você estiver lá no Raja, né, lutando. Obrigada, Duda, pelo seu tempo e o melhor sucesso para você sempre. Muito obrigada a você. Para mim foi uma honra estar aqui com você agora. E Obrigada. é isso. Vamos seguindo, vamos mantendo contato. Sim, A gente tem próximas coisas, próxima história para falar. Vai acontecer muita coisa ainda. E claro. espero te ver novamente. Sim, você é bem novinha. Quantos anos você tem? 22, 22? Agora 23? 22. Eu vou fazer 22? 23 agora, dia 16. 16 de maio? Sim, Ok, tá. Eu ia perguntar sua data de aniversário, tá? 16, tem que se comemorar muito, hein? sim. Que Eu ótimo. vou ter que comemorar daquele jeito, treinando, comendo pouco. Sim, que ótimo, perfeito. Isso foi Rouge Mindset, domina sua mente. Obrigada, Duda. Muito obrigada.